estamos online. Salve, salve galera. Se por acaso tiver alguém aí, seja bem-vindo, boa noite. Se por acaso estiver assistindo em algum outro dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando aqui mais uma entrevista especial aqui no canal. Dessa vez com a presença do queridíssimo Felipe Daen, onde nós vamos falar hoje sobre o Storytellers Vault. Mas antes que a gente comece a falar, vou pedir para o Felipe se apresentar para a galera. Felipe, diga aí para a turma, quem é você? Salve galera, boa noite para vocês todos. Eu sou o Felipe Daen, eu sou autor do Rio de Janeiro by Night, que eu publiquei pelo Vault, que é esse bonitão está aparecendo aí para todo mundo. E acho que a gente vai poder trocar um papo legal sobre como que funciona essa ferramenta de publicação, esse site, esse produto, como é que isso pode ajudar você, tanto para comprar livro legal, como talvez produzir seu próprio livro. Além disso, vocês devem me conhecer do canal Narrador de RPG, que é um canal muito voltado para storyteller. Tem inclusive algumas coisas da Storytellers Vault que eu falo no meu canal. Faz um bom tempo que eu não atualizo ele, faz mais de um ano que a gente não coloca um vídeo novo, mas não se iludam, o canal não acabou e a gente tem em breve aí um review, né, de muito livro do V5, especialmente agora que a Galápagos vai trazer em peso para cá. Então a gente se vê no Narrador de RPG também em breve, assim que a gente resolver algumas questões aqui. Mas basicamente é isso, além disso, fã incondicional de RPG, de Vampiro à Máscara, do mundo das trevas. Galera, a proposta de trazer o Felipe aqui hoje para essa entrevista especial é porque realmente deu ruim de eu não conseguir levá-lo para o RPG em Debate no domingo, que foi específico do Storytellers Vault. Eu ponho a culpa naquela cagada em torno do WhatsApp. O Felipe só foi receber minha mensagem lá para quinta-feira, sexta-feira, né, Felipe? Em cima do laço, é verdade. Aí, pô, não dava pra ficar sem ele pra falar das experiências dele sobre o Storytellers Vault. Mas eu vou fazer diferente com o Felipe. Enquanto que no RPG em Debate a gente faz várias rodadas de opiniões, compartilhamento de vivências, eu conversando com o Felipe, ele me falou que ele, quando foi publicar o Rio de Janeiro by Night, ele estudou de cabo a rabo as regras do que era possível e o que não era possível ser feito em algum produto colocado no Storytellers Vault. E aí, eu vou me colocar aqui na posição real de neófito, de quem quer colocar algum material do Storytellers Vault, porque realmente eu quero, e vou tentar sugar ao máximo aqui do ancião o que ele pode me dar de informação das técnicas secretas de publicação no Storytellers Vault, desde ilustrações, desde conteúdo ou até marcas registradas do World of Darkness. O que é que pode, o que é que não pode. Ele vai tirar as minhas dúvidas, e se vocês estiverem acompanhando agora ou depois no canal vermelhinho, deixe suas perguntas que mais tarde levo pro Felipe. Tenho certeza que ele vai adorar em responder e eu retransmitir para vocês. Beleza. Galera, para quem ainda não acompanha as novidades do que está rolando neste mês de outubro, a Paradox está fazendo assim uma sequência de anúncios de novidades que eu nunca tinha visto antes para o mundo das trevas. Tá muita novidade e não é coisa pequena, é só coisa grande. Dentre elas está a liberação do Storytellers Vault para material da linha quinta edição. Eu vou chamar linha de quinta edição, porque em breve a gente vai ter Lobisomem, quinta edição, e Hunter, quinta edição. Não vou entrar nesse assunto, mas já foi. Oi? Falando hoje, Hunter. Eu não vou entrar nesse assunto porque não é essa a temática, mas é o que hoje tá pegando fogo nos grupos de discussão. E antes que vocês perguntem se não existiu ainda uma quarta edição, mas a gente fala de quinta edição porque faz parte da linha quinta edição, que aí a gente engloba todos os jogos do World of Darkness. Então fica aí subentendido quinta edição. E, gente, essa liberação do Storytellers Vault para material da linha quinta edição, para Vampiro, deixa eu deixar claro que por enquanto é só Vampiro, deu uma animada geral nos produtores de conteúdo, isso me incluindo.
eu já estava meio que guardando textos, descrições do Belém by Night para um futuro, um eventual, nada previsto, nada dava sinal de que iria liberar. Aí deixava, não, vou deixar aqui guardado que o dia que liberar eu faço. E aí que veio aqui a surpresa. Pô! Paradox botando assim bem claro, logo nos primeiros dias, dia 15 de outubro vai liberar. Isso, galera. Quem estiver assistindo hoje é amanhã. Mas quem não estiver assistindo, olha aí no seu calendário, no dia 15 foi liberado. E aí, essa motivação geral me fez estar aqui com o Felipe. E eu vou começar a te sugar. Tudo bem pra ti, Felipe? Bem, vamos que vamos. Tá. Felipe, aquela basicona. O que eu preciso fazer para publicar no Storytellers Vault? A primeira coisa que a gente precisa fazer para publicar no Storytellers Vault é entender o que é o Storytellers Vault. E respondendo essa minha própria pergunta, o Storytellers Vault é uma ação promocional da marca, né, que detém os direitos do Mundo das Trevas, no momento a Paradox. A Storytellers Vault, na verdade, ela é aquele site Drive-Thru RPG. Se alguém já deve ter ouvido falar, um site que vende PDFs. Então, como todos os... Inclusive, a pessoa que é dona da Drive-Thru RPG é um ex-trabalhador, né, da White Wolf, na época da White Wolf. Foi a pessoa que criou. Então, a White Wolf tinha todo o catálogo lá. Então, eles pensaram, pô, vamos fazer um site filho, né, onde a gente consegue botar os temas, a temática, né, o tema de tela, as letras e tal. Na real, quando você compra na Storytellers Vault, você está comprando numa seção do Drive-Thru RPG, que é o maior vendedor de PDF do planeta. Então, o que é a Storytellers Vault? Quando o V5 foi anunciado lá atrás que seria lançado, que o V20 teve um certo revival, a White Wolf, na época ainda detentora dos direitos de Vampiro à Máscara, eles criaram uma espécie de ação promocional. Ou seja, um site que convida os fãs a criarem material, publicarem esse material ali, botar o preço que você quiser e vender a dinheiro, né? E você divide o lucro com o site. Você vai dizer, pô, mas por que eu vou fazer isso para dividir o lucro? Por que eu não faço sozinho? Porque são propriedades intelectuais, ou seja, se você publica um livro sobre Vampiro à Máscara, falando o nome de clã e esse tipo de coisa, você é processado e seu livro vai ser tirado, né, removido de sites e tal, você não pode vender. Ah, mas eu não vou vender, eu vou fazer de graça. E aí um ponto que muita gente fala, galera. Ah, não, mas isso eu não quero vender, eu só quero publicar a minha ideia. Eu vou dizer para vocês que o Rio Barate começou assim. Eu queria botar a ideia para jogo. Mesmo que você faça isso sem interesse comercial, para a empresa é ruim, porque você está levando o produto deles, a marca deles. Eles podem não querer estar associado a um produto que foge ao parâmetro dele. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, para a publicação do V5, né, cara, existem coisas, é muito louco isso, né, mas assim, para você comprar com a Paradox o direito de vender, que é o que a Galápagos fez, você precisa provar para o cara que você é capaz de fazer uma matiz de cor específica na hora da impressão, num papel com uma gramatura muito específica na hora da impressão. Então, é esse grau de loucura / qualidade, né, que é exigido. Então, a Storytellers Vault, ela tenta ser um meio do caminho. Aí você vai dizer, porra, mas tudo bem, tem o site, mas como é que eu vou criar material? Na Storytellers Vault, você tem acesso gratuito a material de template. Tipo aqueles templates de PowerPoint, né? As molduras das páginas, as fontes utilizadas no livro, em qualquer livro, na real, né? Tem todos os livros da edição de 20 anos para trás e agora temos já do V5, todas as fontes de, né, as letras. Tem arte dos livros, artes que foram usadas e uma ou outra que não foi. Então você consegue ter assim um ponto de partida legal para fazer o teu material. Então o Storytellers Vault é isso. É uma forma de aproximar a comunidade dos PDFs, das produções oficiais, e de permitir que a comunidade bote, né, uma vitrine para os produtos da comunidade. E aí você tem produto, cara, de todo o tipo de mídia e de todo tipo de qualidade. Tem muita coisa bizonha no Storytellers Vault também.
E muita coisa legal, muita coisa com nível profissional, assim mesmo, muito bem escrito, bem diagramado, bem bacana. E Felipe, eu vou aproveitar uma parte da tua fala que eu acho importante, que é o seguinte. Claro, é óbvio, a gente não pode sair publicando nada que é da marca da empresa sem o consentimento deles. Provavelmente eles passam o olho do que é divulgado dentro do Storytellers Vault. Aí eu te pergunto, que nível de escrutínio tu tivestes no Rio de Janeiro by Night quando tu lançaste lá no Storytellers Vault? Cara, no meu específico, no Rio de Janeiro by Night, o que aconteceu foi o seguinte. Eu já tinha as ideias do livro, como você falou, né? Tinha já os escritos, toda a estrutura da coisa. Parte na cabeça, parte em cadernos, parte em documentos de computador. Então, quando eu vi, vai acontecer isso, vai existir isso, eu montei tudo mais ou menos rápido, né? E aí demorou aquela questão de dilatando a ideia. Desde criar aventura até escrever uma obra de vários volumes. A ideia na sua cabeça não significa porra nenhuma. Ela só começa a fazer sentido quando você começa a escrever. Que aí você vê que a ideia é legal, mas você tem que criar pontos, né, para preencher a lacuna. Mas então, quando o meu livro saiu, cara, eu sou um pouco... Eu tenho um certo toque, assim, eu sou um pouco perfeccionista com algumas coisas, com as coisas que eu amo. Porra, eu amo Vampiro à Máscara. Então, quando eu fiz o livro, eu fiz muita questão dele estar muito dentro do padrão dos livros que eu gosto. Quando eu digo padrão, eu estou falando tamanho de letra, se o espaçamento é justificado ou se ele é à direita. Espaçamento não, né? O alinhamento na página. O quanto de páginas em branco o livro costuma ter, né? Tipo, acabou o capítulo, não tem mais nada, fica a página em branco, entra uma imagem e tal. Então eu tive muito cuidado com isso. O meu livro ele se passa por um oficial com muita facilidade. E quando eu publiquei, 2 dias depois, 2 pessoas do mundo das trevas, né, pessoas que trabalhavam na Vault e eram da White Wolf na época, me mandaram mensagem e disseram: cara, seu material está muito bem feito, parabéns. Ele está tão legal que eu vou te dar uma dica. Na página 200 e tanto, tem um espaço em branco, coloca uma imagem. Na página tal, eu acho que você botou uma coluna inteira e outra na metade, bota as duas. Então, assim, eu acho que o material chamou a atenção, porque eu fiz com capricho mesmo, com intenção. Então alguém em algum momento abriu e leu. Eu não sei se os caras têm esse grau de falar página, parágrafo, com tudo, porque é muito material que entra. Mas o meu teve uma boa... Acho que os caras foram bem no detalhe, assim. Né? E acabou que ele vendeu muito bem, ele virou best-seller silver. Show. Plataforma. Olha, o Pietro Antonioni escreveu o seguinte: fiz uma vez material para Vault, bem bacana eles terem liberado os templates das páginas. E por acaso, e daí coincide com a pergunta de um colega nosso que deixou lá no grupo do Facebook. Ele escreveu o seguinte: queria descobrir como encaixar as paradas nas templates da parada. Até tenho um rascunho de material, mas as partes técnicas me desanimam um pouco. Se puder falar sobre isso, agradeço. Manda lá. Antes de falar, abração pro Pietro, ele é um artista incrível, cara. E sempre que eu olho de desenhos dele, dá vontade de descrever, nem que seja uma aventura para o Wraith. Porque ele tem um traço muito foda, que parece muito com aquele visual, com aquele climão dark, pesado do Wraith. Mas vamos pensar nessa pergunta então, como é que a gente usa os recursos? Galera, para começo de conversa, que template, que recurso, que parada é essa que entrou na pergunta? Todo livro que a White Wolf toda a linha de produtos que a White Wolf já publicou, segue um padrão, um modelo. Um modelo de publicação. Tem uma borda específica, tem fontes específicas que são utilizadas, tem todo um manual de regra, de padrão. Isso é liberado na Storytellers Vault. Então, para começo de conversa, se você não tem vontade de publicar texto nenhum, livro nenhum, mesmo assim, baixe esse material, porque ele é legal se você quiser fazer, por exemplo, um resuminho de regra ou um documento dentro do cenário com a cara do livro.
Pô, não sei se vai dar para ver direito, vou abrir aqui uma página do Rio by Night para vocês darem uma olhada. Ó, essa borda aqui do livro, né, que é bem no estilo do V20, essas caixas de texto assim, né, isso aqui, e as fontes também, as letras que foram utilizadas, isso é liberado para você no Storytellers Vault. Então você pega aquilo e você pode construir documentos com cara de oficial, mesmo que seja só para sua mesa ali, para dar um climão mais bacana. Agora, para quem quer realmente usar esse texto, o que acontece? Existem duas formas de você produzir. Na verdade, você pode produzir o material como você quiser, mas a White Wolf não, a Storytellers Vault, ela criou dois modelos que são os mais comuns que a galera usa para publicar. Um modelo para o Word e um modelo para... Caramba, me fugiu agora o nome do programa. Design. Se alguém tiver... Design. Acho que é alguma coisa. InDesign, isso aí. Então a gente tem um modelo para o InDesign e Word. Eu não sei usar o InDesign, eu não sabia o design quando eu estava criando o Rio, então eu peguei o do Word. Então, na real, essa tua pergunta, como é que eu faço para usar, não é aprender a usar o template do Vampire, é aprender a usar o Word. Quando eu digo aprender a usar o Word é um produto, não é um programa, que tem um monte de coisinha que a gente não usa na prática, mas que faz a maior diferença. Vou te dar um exemplo. Você está digitando um texto, e aí você quer parar o texto na metade da página e pular para a próxima. Normalmente, o que as pessoas fazem é, vou escrever até aqui, enter, até pular a página. Isso é errado. O que você deve fazer é ir lá em inserir e quebra de página. Pô, Felipe, qual é a diferença? Toda, porque cada enter é um caractere. Uma quebra de página representa uma quebra de momento do texto. Com isso, quando você vai fazer o índice do texto, faz diferença, a contagem de caracteres faz diferença. E se você alterar alguma coisa lá na frente... Cara, quando eu criei o Rio by Night, isso era um pesadelo. Eu botava uma ilustração na página 98. Na página 23, alguma porra mexia do lugar e desconfigurava tudo. A borda vinha pra cá, tudo. O Word cria umas relações loucas dentro dele. Então, se você aprende a trabalhar com o Word, fica fácil de usar esse template, porque você copia ele e você vai replicando. Uma dica muito grande para quem quiser tentar usar o Word é aprender o conceito de seção. Seção, basicamente, é o que o livro vai entender como capítulo. Por que isso é importante? No rodapé das páginas, normalmente vem assim, Rio by Night, página tal. Aí do outro lado, Vampiro à Máscara, página tal. Então, se você tem seções, você consegue mudar o nome do capítulo, tipo, o primeiro tá a história, o segundo tá a geografia, e do lado direito todas as páginas dizem ou história ou geografia, e do lado esquerdo todas dizem Rio by Night ou Chicago by Night, ou seja lá qual for o seu suplemento. E quando você quebra a seção, você cria um outro rodapé e cabeçalho. Você pode fazer que o cabeçalho e rodapé seja diferente da página ímpar para a página par, ou seja, da esquerda e da direita, né? E você sabe muito refletir o tipo de capítulo que está escrevendo. Isso são coisas que você, cara, se você pegar um vídeo de YouTube assim, de aprenda o Word e tal, você pega essas paradas e vai embora. Já me disseram muito que o InDesign é muito mais simples. Eu lembro que quando eu estava com o Rio by Night, já assim, uns 60%, o Gabriel Goffmate, que é da comunidade de Wraith, né, e é puta amigão meu, ele veio aqui em casa e falou, cara, tem que te mostrar uma parada. Eu mostrei como é que tava o livro, né? E ele falou, porra, tu tá fazendo isso no Word, tá maluco? Faz no InDesign, não sei o quê. Não, eu sei fazer, cara. Eu copia essa merda e me dá que eu boto no InDesign. Eu falei, cara, agora já foi, mano. Agora vai nesse mesmo. Então, na real, o que a gente tá falando aqui é aprenda a usar um programa, né, e usa os recursos. Um detalhe, na Storytellers Vault hoje, pro V5, a gente tem algumas imagens, algumas fotografias e pinturas, né? E as fontes todas que foram utilizadas. Ainda vai ser lançado logotipo, símbolo de clã e desenhos que vêm atrás dos livros. Eu, por exemplo, estou com Chicago by Night aqui. Não sei se vai dar pra gente ver legal na câmera, mas quase todo capítulo de história dos livros do V5, tipo isso daqui, ó,
Não sei se dá pra ver, mas tem um símbolozinho atrás dela, tipo uma estrela, tipo um círculo. Esse símbolozinho vão liberar também. Então todas essas coisas vão ser recursos para a pessoa poder montar o livro. O texto é com você. Um outro detalhe importante, se você quer montar um material, acho que isso vale até uma próxima pergunta, Raga, mas já deixando a deixa, se preocupar com a arte é fundamental. E aí, só fechando essa questão aí, é isso, você vai aprender a usar os materiais, né, as pecinhas que foram dadas num framework, num programa que vai montar essas pecinhas e dar a aparência. Então acreditem, o Rio by Night que vocês compram lá $8 na Storytellers Vault foi criado todinho, é um documento de Word transformado em PDF. Tá aí uma, pra mim, foi muito interessante acompanhar esse teu relato, porque eu achava que eu ia ter que montar tudo em InDesign, porque eu sei mexer em design. Eu tive, por acaso, a experiência, porque eu faço tradução para mim, de mim para mim. É mais do que fã para fã, é de mim para mim. Boa. Público bem específico. É bem específico. E quando lançaram aquele... Não tem nada a ver com o Mundo das Trevas, tem a ver com o Crônica das Trevas. Eles lançaram aquele Crônicas do Deus Máquina. Eu pirei com a ideia. E eu falei, porra, eu quero esse troço em português. Mas não tem previsão nenhuma desse troço vir pro Brasil. Então eu vou meter a cara. Nem veio, na real. Né? Nem veio, acabei nem veio. Aí eu meti a cara e traduzi ele todinho. Aí eu pensei, porra, todo esse material aqui, eu não vou imprimir isso em um negócio em branco e depois encadernar. Deixa eu começar a mexer. Foi quando eu me botei a aprender em design. Apanhei pra cacete, porque ele não é amigável. Pode dizer que é fácil? De fato, é fácil, mas não é amigável. Quem tá começando vai sofrer. Quase todo programa bacana é um saco para aprender, mas quando tu aprende o feijão com arroz já faz. No narrador de RPG, no meu canal, eu utilizo muito o Sony Vegas. Cara, quando eu peguei, olhar para aquela porra, eu falava, filha da puta. Eu tinha que repetir a edição e tal. E depois, um tempo não, depois tu vai pegando a manha. E aí vai muito do teu gás, né, cara? Do gás do projeto que você tá fazendo. Se tu tiver empolgado, vamos lá, vamos tancar mais um até sair. Em termos de acabamento, fica bacana, fica muito top. Porque tu tens muita liberdade de trabalhar a posição dos textos, das colunas, a ilustração, tu tem muita liberdade. O Word já não tá tanta liberdade, mas o Felipe deu um relato pra gente que é essencial. O Word já vem todo pronto com template para você colocar o seu conteúdo. Isso já é uma mão na roda gigantesco. Vocês não vão ter que perder muito tempo olhando moldura, olhando como é que encaixa a caixinha. Já está tudo pronto. De letra. Essas paradas, tipo fazer monografia, regras da BNT, tu vai usar as regras da Paradox. É essa a ideia, a lógica, é essa a ideia. Achei fantástico, viu, Felipe? Muito show esse teu relato. Mas já que tu falaste de ilustração, isso me interessa. Já tem alguns dias, desde que eles liberaram essa notícia de que vão liberar para conteúdo V5, já tenho alguns dias pensando como é que eu vou viabilizar ilustração para esse troço. Porque eu tenho algumas fotos da cidade de Belém à noite, são fodas, mas não são minhas. Como é que faz? Daí. Excelente ponto que tu tocou. O que acontece? Atualmente, um detalhe, inclusive, fechando um pouco o papo que a gente já teve, existe kitzinho de formato para todos os produtos da White Wolf, tá, galera? Até para Exalted, não é só para o Mundo das Trevas. Até Exalted, que é um jogo de parada medieval, fantasia, assim, tem lá a letra, personagem, borda, tudo que você precisa. E aí a gente está falando agora de arte, de ilustração. Qual é o grande barato? Para o V5 até agora, tem 3 coleções de art pack, que eles chamam. São umas pastas com várias imagens zipadas. Uma voltada para tipo paisagens, cenários, né? Tem rua, tem cidade vista de cima e tal. Uma de pessoas, aí tem sombra, gente em boate, gente andando de noite e tal. E um outro que é variados, tem o resto. São poucas imagens. Se você for comparar, por exemplo, com o Vampire, que você tem uns 5 pacotes de imagem do Vampire edições antigas e mais pacotes tipo de suplemento tipo Dark Ages, Era Vitoriana,
né? Então você tem muita imagem. A maioria, a vasta maioria, são imagens que já existem nos livros, reciclada mesmo. Algumas saíram preto e branco no livro, estão coloridas no pack. Essas que vem no pack você usa à vontade. A Altwolf libera para que você use dentro das normas da Storytellers Vault, que talvez seja a próxima pergunta da gente, inclusive. Mas beleza, provavelmente você não vai querer usar só aquelas, então vai ficar todos os livros com cara igual. Então é aí que entra o grande pulo do gato. O quanto você consegue fazer o teu livro, ou material, né, ficha, que seja, ficar bonito, ficar interessante, com artes que não são públicas, que não estão lá na Vault. Artes que você vai produzir. E aí entra o seguinte: produzir arte é diferente de reproduzir arte. E quando eu digo arte, pode ser um selfie que você tirou do arte, não importa, ele tem dono. Ah, mas que eu na internet não tem dono. Pois é, mas quando você publica, você está dizendo que ela é sua. E aí o dono pode reclamar. Eu vou dar o exemplo do Rio de novo. Quando eu fiz o Rio, a própria, vou pegar de novo aqui o exemplão. Esse desenho aqui atrás, essa imagem dessa vampira, que é inclusive uma personagem, uma NPC do livro, né, a Cynthia. Isso aqui, esse desenho é de uma modelo chamada Fuxfi. Ela é alemã e ela tem uma página, algumas páginas na verdade, onde ela posta uma coisa, gravem esse nome, chamada Stock Art. O que é Stock Art? O que é arte de estoque? É um tipo de produto que uma pessoa cria e joga para o mundo e diz: você pode usar se, e coloca algumas condições. Dentro do meu Rio Night, toda a página que inicia o capítulo é uma imagem, fotografia de alguém trabalhada em cima de Photoshop, porque Photoshop sim é um negócio que eu entendo um pouquinho melhor. Então, toda a capa do livro foi uma montagem de fotos que eu fiz com Photoshop. Mas, se amanhã a Fuxfi descobre essa foto aqui dela, tá certo que tá estilizada com Photoshop, mas descobre essa foto e liga para a Docs ou para a Vault e fala: não aprovo, o teu livro legalmente é obrigado a ser removido. Não uma decisão da Paradox, uma decisão de direitos autorais no mundo. Então, no meu caso, vocês podem ver na primeira página do meu livro, eu dou o nome de todo mundo, dos modelos, tem outros também, que eu utilizei foto. E todos eles eu fui, pode ser por chat, por Facebook, que seja, fui até a pessoa e falei: cara, eu estou produzindo um livro de RPG, usei a tua imagem, olha como é que tá, você permite que eu utilize? Ah, permito, vai ser legal sim, manda ver. Tira a print disso, guarda 7 chaves, se der alguma merda você fala: não, para a pessoa liberou. Então, esse é um primeiro ponto. Certifique-se que você tem direito de usar as imagens que você pegou, senão pode dar merda. Então, quando você fala: pô, tem um monte de imagem, não sei de quem é, são fodas, você tem 2 opções: não usar ou correr atrás de quem é. Mas você tem uma outra opção também, que é uma coisa que eu fiz muito, eu acho que é uma das coisas que subiu o nível do Rio by Night, que é você contratar artistas legais. Já né? Isso. O Rio by Night tem 2 pessoas que colaboraram. Na verdade tem muito mais, falar de 2 é muita sacanagem, porque tem muito artista legal, né? Tiveram 2 que fizeram mais quantidade. Uma foi na Rix, que também é figurinha de comunidade de Vampiro à Máscara, e o outro foi o Thiago Mota, que também fez ilustração do livro lindíssimo do Rafão e do Jefferson, que é o Beauregard. E foi pura coincidência, assim, eu não sabia que ele estava trabalhando no Beauregard. Ele estava trabalhando no Beauregard quando estava fazendo o Rio. Então eu cheguei nesses 2 artistas. A Ariana acaba que é minha amiga, o Thiago eu não conhecia, ouvi fotos de link assim. Cheguei no contato do cara e falei: cara, quero fazer um projeto, são mais ou menos 30 personagens, que ele fez os NPCs do livro, né? Quanto você cobra por imagem? Ah, cobro X, beleza, vamos negociar, dá para fazer por Y. A gente chegou num preço e fez. Tiveram outros artistas também. Pô, a Nina, minha namorada, ela é tatuadora, então ela fez algumas artes no Rio também. Ficou bem legal, ficou bem bacana. Tiveram, a Alessandra também, uma conhecida minha, uma colega minha,
que fez algumas artes muito bacanas para a parte final do livro, que estava já a ideia assim, já acabando. Poxa, vamos fazer isso, aquilo ficou legal. Então é um ponto bacana. Chegue em artistas, negocie com eles, e entenda, arte tem preço, brother. Não entra numa de que, não. Para todos vocês que estão assistindo isso, perde a ideia de que você vai fazer uma parceria. Quem trabalha com produção de qualquer coisa relacionada à cultura odeia esse termo. Que normalmente parceria significa faz de graça aí para mim e torce para isso ser um sucesso. Sacou? Negocie um preço que fique bom para você, que fique bom para a pessoa. Compre arte, isso é muito legal, você vai estar incentivando artistas. Prefira artistas nacionais, porque você paga mais barato, vai ter bastante qualidade, é mais fácil de se comunicar, e manda ver. Então acho que essa é a dica do que diz respeito à arte, ilustração, né? No caso do V5, é muito bacana se você tiver contatos ou procurar contatos que sejam fotógrafos. Não fotógrafo de casamento, você não quer botar o seu príncipe sorrindo com a praia no fundo. Você quer pessoas andando na rua, você quer fotos embaçadas numa boate, né? Então é o tipo de coisa que vale a pena você procurar. E você vai estar contratando um serviço. É mais ou menos assim que funciona a parte de arte. Vale muito a pena. E você sabe que está levando nomes contigo junto da sua produção. Isso é bem legal. E você levanta o nível, logo o preço também. Já tem um tempinho, isso aqui já é a minha experiência, que eu tô pagando ilustradores para produzir ilustrações de NPCs do Belém by Night. Eu tô há já vários meses, porque eu não tenho condições de pagar um pacote já final. E provavelmente vocês vão estar na mesma situação que eu. Então, se programe para fazer 1 ou 2 ilustrações por mês, que aí você vai conseguir se salvar uma graninha para fazer isso e dar originalidade para o teu trabalho, que eu acho que é legal você não só dar oportunidade para os artistas nacionais, mas também atribuir uma nacionalidade de originalidade nas artes do livro. Se vocês puderem, eu uno minha voz ao Felipe. Vejam se vocês conseguem viabilizar esse tipo de trabalho, porque fica show de bola. Agora aquilo, pô, cara, eu não tenho R$1 para fazer isso, não tem como. Então procure artistas que sejam amigos seus, né? Converse, cara, quem quer fazer vai dar um jeito de conversar um meio do caminho bacana. Isso é bem legal. Sim. Você pode se surpreender, coisas bacanas podem acontecer nesse meio tempo. Bom, eu vou aproveitar o gancho que tu deste ainda agora do que pode realmente ser feito no Storytellers Vault. Nós conhecemos o Storytellers Vault como um canalizador de suplementos, mas já ficou claro que dá para fazer muito mais além disso. Aí eu te pergunto, o que mais pode ser feito dentro dos limites que são colocados pela empresa? Galera, uma coisa que você pode fazer quase que... Eu vou primeiro começar pelo fácil, tá? Uma coisa que você pode fazer quase sem medo é um suplemento que você visualiza que já existe uma coisa parecida. Mesmo, e isso é um ponto bem importante, mesmo que ele não tenha nenhuma relação com nada oficial. Por exemplo, você quer fazer um suplemento... Pô, eu fiz o Rio by Night, e o Rio by Night ele é 100%, considera 100% do lore oficial do jogo. Se você pegar qualquer livro, qualquer coisa, nada vai entrar em conflito com ele, você pode jogar. Mas vamos supor que você quer lançar um suplemento sobre Chicago by Night. Mas Chicago, né, cidade mais clássica aí de vampiro. Mas no seu Chicago by Night, na verdade, no seu Chicago by Night, o arcebispo da cidade é um Tizimice e tem um Setita, um Serpente da Luz junto com ele. Cara, vai fundo. A Storytellers Vault, inclusive, incentiva que você faça versões alternativas. Eu quero fazer uma versão aqui dos romances de clã. Essa é uma versão alternativa. A primeira cena é que a Sasha V morre. Você pode, cara, manda ver. Então, lore não é critério. O que não pode ser feito é você subverter a marca. Por exemplo, eu quero lançar um livro de vampiros espaciais. Cara, é meio bizarro. Você pode. Agora, eu quero fazer um livro
onde os vampiros espaciais combatem os heróis da Marvel. Você está colocando coisa que não é da White Wolf, que é da massa, não pode. Então eu quero fazer vampiros que vão pra Ravenloft e encontram com elfos e tal. Você meteu outra marca no jogo, não pode. Beleza? Então tem esse critério. Um exemplo excelente disso é o Vampiro Era Clássica, que foi um livro criado pelo Christian Rissoli, onde ele retrata a Idade Clássica, né? Era romana, para Vampiro à Máscara. O cara é brasileiro, inclusive, tá, galera? Ele publicou e o livro fez um puta sucesso, é recente, né? Ou seja, ele pegou um tempo histórico que não existe e fez existir dentro da história. Assim como tem Ages e Era Vitoriana, né? Pegou Era Clássica e botou lá. Você pode fazer isso. Então, assim, de maneira geral, você pode publicar livros que parecem com os que já existem. Você quer fazer uma cidade by night? Você pode fazer. Você quer fazer um clan book ou um tribe book, um livro de tribo? Ou você quer criar uma nova facção da hierarquia de Wraith the Oblivion? Você quer criar um Keef diferente? Tá valendo. Cria do jeito que você quiser, como você quiser e bota lá. Você pode... Você não é obrigado, inclusive, galera, a usar os templates que a gente estava falando antes, não, tá? Se você quiser fazer um puta textão e postar lá, vai. Você pode botar, inclusive, de graça. Você não é obrigado a botar... Você pode botar o preço zero, que a pessoa compra, paga $0 e leva o material. Mas, basicamente, é isso. Então, essas coisas você pode sem muito medo. É um produto que você visualiza, pô, isso aqui quase existiu, é uma variante de algo que existiu, normalmente dá para você fazer. Se você quer fazer um livro sobre, por exemplo, quer fazer um livro, tem um suplemento de lobisomem, que é bem nessa linha também, de uma era que não foi tratada, que é se eu não me engano, é Savage Age. É lobisomem na era da guerra do Imperium, né, da guerra lá, do ódio entre as raças. Você joga naquela época, né, com tribo que ainda existe naquela época, invasores brancos e tal. Então esse tipo de coisa você pode fazer, criar uma era alternativa, tranquilo. A galera de Belém, né, tem o clã book Classic, a linhagem Classic, que é uma linhagem que existe nos livros de Vampiro à Máscara, mas nunca foi muito elaborada. E aí, pô, Glailson e a galera toda do Brasil by Darkness, né? Brasil in the Darkness. Brasil in the Darkness. Criaram um livro, pô, um livro bonitaço também, capa colorida, um monte de ilustração original, autores, artistas brasileiros. Então essas coisas são bacanas de se ver, são pessoas que estão pegando material e criando. Agora, que outras coisas menos convencionais você pode fazer? Você pode fazer fichas, por exemplo. Eu pensei um arranjo, trabalho com design, pensei uma ficha diferente. Sei lá, o ponto de sangue vem em pé, a barra de fome vem em forma de círculo, em forma de dente. Manda lá, você pode fazer mudança de design de um produto desse. Uma dica que eu dou, galera que é artista, se você desenha, arte é uma coisa que todo mundo na história do Terazult precisa usar. O que você pode fazer? Faz 10 desenhos, 5 pustos, tipo NPC. Mas de quê? Do que você quiser. Vampiros aleatórios, changelings aleatórios, fantasmas. O que você achar legal? Faz uns 5. Posta num pack, tipo 5 NPCs para você usar nas suas publicações. Salva isso como PDF e posta lá. Você pode vender a sua arte por lá. Não precisa ser na praia para vender a sua arte. Então você pode vender isso por lá. Agora, tem coisas que você não pode. Eu quero fazer um jogo de videogame ou um app para celular e vender lá. Não. Mas não é isso. Banda de que eu vou voltar. A história do Televault não é para isso. Existe uma iniciativa oficial chamada Dark Pack, né, tipo Matilha Sombria, alguma coisa assim. E a Dark Pack é justamente um conjunto de fãs do mundo das trevas que produz material para lá. Aí você deveria se referir a Dark Pack, entender como funciona, se o seu projeto se enquadra lá ou não para fazer. Uma coisa importante também é que a White Wolf, cara, que nada. O World of Darkness, eles criam para o que você pode criar. Por exemplo, até recentemente você não podia publicar nada relacionado ao V5. Então, mesmo que eu publicasse com a cara de V20, eu não podia usar termos como Beckoning,
os ECATA. Segunda Não, Inquisição. isso é coisa que não. Isso, são coisas que não existem ali ainda. Agora já, né? Agora já vão estar abrindo pro V5. Você não pode criar a sua versão de lobisomem quinta edição. Você não pode criar a sua versão de mago quinta edição, porque não está aberto ainda. Agora, você poderia, por exemplo, criar o seu guia do Sabá, se você quiser, e postar lá. Criar um guia de armas. Esses suplementos, né? Basicamente é pensar com a cabeça de suplemento. Se tem um suplemento que você acha que, né, quase existiu, que faria sentido existir, normalmente você pode. E para mais dúvidas, tem um documento lá de guidelines, né, as linhas do que pode e não pode. É legal você ler para não ter uma surpresa depois. Com certeza. Tá em inglês, mas é tranquilinho. Galera, eu ainda vou adicionar o seguinte. E essa eu tô descobrindo agora. Pior que estava estampado na minha cara, mas eu não enxergava. Graças ao Vamptober, que está ocorrendo agora no mês de outubro, é uma proposta que a Paradox colocou de a cada dia você preparar alguma arte. Quando se fala arte, não está exclusivo a desenhos. É qualquer tipo de arte, incluindo até os vídeos de TikTok. A liberdade expressiva está abertíssima. E dentro disso também está narrativas. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando cada proposta diária e escrevendo pequenos textos narrativos. Ao final, terei 31 textos. E aí eu pensei, por que não transformar isso no PDF e colocá-lo no Storytellers Vault? Fui dar uma olhada. Pode, galera. Mais do que pode. É material original. Seria tipo um romance de clã. É conto, é livro? Pode. Exatamente. Então, galera, quem produz romance, quem produz conto, tem esse espaço também a ser explorado. Não precisa ser essencialmente um suplemento. Porque quando a gente fala de suplemento, é você estar propondo adicionais de mecânica, adicionais de plot, para você potencialmente usar nas suas mesas. Mas não precisa ser só isso. Tem um suplemento que é muito bacana na Storytellers Vault, e ele foi um dos mais vendidos, se eu não me engano, justamente porque ele custava $2 ou $1,99. Que era basicamente o seguinte: 100 ideias de aventuras. É um PDF com 100 sementes de aventura para Vampiro à Máscara. O príncipe desapareceu e o carro dele foi encontrado no território dos jogadores. É isso. 2. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pô, o negócio simples custa $2, então troco do pão, vamos lá. O cara compra e é um dos livros, né, mais vendidos, porque pô, todo mundo comprou. Vou comprar para ver qual é barato. Legal. Bom, então eu tenho certeza que vão criar, já que já não. Eu acho que no dia 15 vai ter pelo menos uns 3 disso lá, que é um guia com todos os clãs, disciplinas e poderes. Seria bem útil. Verdade, verdade. E vai imprimir do lado, pegando material. Então, como eu falei no início, tá aí bem livre para vocês explorarem. Diga, filho. Um detalhe importante que eu falei, você vai lá botar o resumo dos livros, mas você não pode copiar coisas também, tá? Você não pode pegar texto de um livro, dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Do tipo, se você quiser colocar lá, por algum motivo você quer explicar a regra de combate no seu livro. Mas a regra de combate é igual ao do outro, então vou só copiar. Você não pode. Porque aquilo é arte que alguém produziu. Você não pode reproduzir. Teria que explicar do teu jeito. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Felipe. Essa eu fiquei meio que pensando. Temos vários suplementos divulgados e começa a gerar uma massa de conhecimento que começa a ficar difícil de você acessá-los se ele tiver em várias fontes diferentes. Se fisicamente já é difícil tu andar com aquele monte de livro, vou precisar desse, vou precisar desse, geralmente a gente sente a vontade de juntar tudo num arquivo só. Por exemplo, disciplinas. Você tem um arquivo só de todas as disciplinas já publicadas. É possível você preparar um PDF para colocar no Storytellers Vault disso? É possível, você só não pode fazer um Ctrl+C e Ctrl+V. Por exemplo, você não tem muito como mudar sistema, né? Tipo, sistema da disciplina, você rola a habilidade tal, coisa tal. Mas o texto que descreve a disciplina, a forma de escrever, você teria que fazer a sua. É aquilo, cara, é aquela história do copia, mas não faz igualzinho, tá ligado? É bem isso.
É bem isso. Boa, não, porque olha, eu quando eu botei o olho no V5, no Camarilla e no Anarco, eu pensei, xiii, lá vai eu ter que montar um PDFzinho. Não tem fuga, porque Sei, cara, eu sei que eu sou assim também. a cada suplemento vem. Eu vou só usar um pacote. A cada suplemento, com certeza vem pelo menos uns 5 lore sheets. Meu irmão, pega esses lore sheets, coloca lá no arquivo. Porque, cara, se tem uma coisa que é imprevisível, se chama jogador. Gente! E facilitar a vida também, né, cara? Pô, o Yogi Mars, que é um camaradaço meu, ele fez um negócio que eu achei muito maneiro. Eu falei, não, bicho, agora eu tenho que fazer todos. Ele fez uns cards para cada nível de cada disciplina, sacou? Então, tipo, o jogador às vezes novato, pô, eu tenho, sei lá, rapidez de potência 2, nível 1 de potência, tá aqui o 2, toma. Aí o jogador já fica aquilo ali na mão, né? Já sabe o que fazer. É bacana essas coisas. E é uma coisa que você pode fazer para Vault, inclusive. Felipe, tem alguma outra coisa que eu deixei passar e não perguntei que tu acha bacana falar? Cara, falando de cara assim de cabeça, um negócio que eu acho que é interessante é que quando você... Eu não lembro em qual arquivo que isso vai estar, mas na Vault você tem um guia de estilo. O que é um guia de estilo? Eu vou falar do guia de estilo de Vampira Máscara, que foi o que eu usei para fazer o Rio. Ele fala o seguinte, pô, quando você vai criar um material para o vampiro especificamente, você tem meio que 4 lugares para você atirar, isso na época. Primeira edição, segunda edição, edição revisada e 20 anos. O vampiro primeira edição tem uma pegada específica, tem um tom específico, tem um estilo de texto específico que é diferente do segunda, que é diferente do terceiro, que é diferente do quarto. Eu lembro, muito por alto, que eles falavam, tinha umas definições assim, no V20 falava, pô, vampiro é o predador sexual no topo, assim, é o cara que quer saber da sua satisfação e não tá muito aí, não tá muito preocupado com o que ele vai ter que fazer para isso. Ele pode até sentir culpa, mas a besta questiona ele não tem opção de não se alimentar e morrer de fome. Né? Se ele tentar fazer isso, ele provavelmente vai entrar em frenes e tal. Isso é uma coisa que ficou mais evidente nos textos do V20, que o jogo bota um foco grande nisso. No Revisada, tem um foco maior em aventura mesmo, instrumentalizar o jogo para dar aquela mesa, o pessoal brinca, né, tipo GTA das Trevas e tal. Uma coisa que vai ter, sabe, é camarim de sabá, pau torando e tudo mais. No segunda edição tem muita metáforazinha com política real, né? Tipo outro dia desse estava passando na TV, cara, Família Dinossauros, lembra que tinha passava antigamente? Pô, um seriado velho, mas que, cara, tem uns comentários assim políticos, sociais muito maneiros naquela série. É mais ou menos isso. A segunda edição ele pega comentários sociais. Então é legal você ler esse tipo de coisa, porque você cria um material que se comunica com o estilo, eu não estou falando de estilo visual, estou falando de estilo pegada de texto, do que você quer publicar. Tem esse material para todos, ou pelo menos quase todos, as linhas editoriais. É um capricho a mais que deixa o livro bacana. Para você não pegar, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que jogou Mago, né, a segunda edição de Mago, que foi mais produzida aqui no Brasil a vida inteira, e aí vai escrever um livro desse, mas está usando os templates, os aspectos visuais do Mago de 20 anos. E aí tu vai ver, pô, peraí, mas essa regra não é do antigo, mas a capa é diferente, o visual tá diferente. Tem gente que às vezes me pergunta, pô, mas o Rio by Night você não fez, ele não é pro V5? Cara, olha essa capa. Como é que são os mates do V5? Esse mármorezinho verde, todo mundo já associa, né, antigo. E aí, no caso, eu ainda botei aqui, pô, um livro feito para Vampire 20 anos. Em termos de tempo, por exemplo, né, os de 20 anos, eles entendem que um jogo pode ser jogado em qualquer época. Já o V20, o segunda edição, é muito anos 90. Né, tem aquela pegada de MTV rebelde, cara, e gótico é uma novidade. Já o Revisada não tem tanto foco nisso. Ele pensa, é um pouco mais recente, tem menos impacto essa goticaria toda.
Então, esses aspectos são importantes na hora de você construir o teu pacotinho. Acho importante ler as regras da Vault, né? Um arquivo, acho que de 2 páginas, do que pode e não pode. Existem grupos de Facebook nacional e internacional, onde a galera costuma tirar dúvidas, costuma pensar o que fazer. Vou dar um exemplo pessoal. Todo mundo sabe que eu amo o Wraith the Oblivion, e eu tenho, não sei se tinha ou se tenho, cara, umas ideias para fazer um suplemento de Wraith, que se passaria em Nova York, né? E, cara, quando eu comecei a escrever, Nova York tem muita gente morta famosa, tem mortes famosas em Nova York, casos de assassinato, casos de pessoas que se suicidaram. Não sei se a galera que ouvindo já vai ter ouvido falar, mas tem uma foto muito famosa de uma mulher que pulou do Empire State, né, o prédio, e caiu em cima de um carro. E ela caiu numa posição toda delicada. E aí essa foto ficou super famosa, uma foto de época, preto e branco e tal. Então a mulher tem nome, tem história, etc. E tal. E eu pensei, cara, será que eu vou estar fazendo um troço que vai incomodar alguém? Sacou? Pô, não posso fazer uma história de Nova York sem falar de 11 de setembro. Será que um brasileiro é que deve falar sobre isso? E eu comecei a trocar ideia com muita gente no grupo de Facebook do Storytellers Vault gringo, né? Aliás, quem editou, a editora, a pessoa que reviu o texto do Rio by Night foi uma americana, a Lori Krell. Incrível, ela gostou do livro, do que eu tinha postado do preview, e falou, cara, deixa eu fazer edição disso. Pô, mas eu não sei nem como é que eu vou te... cara, depois a gente resolve, vai ficar legal, né? E, então, quer dizer, você faz amigos de fora nesses grupos, e eu troquei ideia, e, cara, eu saquei que eu deveria ter que mudar algumas coisas para poder fazer o que eu tinha pensado. Então isso é bacana, você ter... Eu tô falando de um caso meu. Será que essa regra... Será que esse formato, será que essa ideia funciona? Você vê, até hoje o que a gente tinha de referencial para cidades, né, eram os livros by Night. No V5 a gente teve o Fall of London. Não é uma história sobre Londres, é uma história que se passa em Londres, mas é uma história sobre vampiro, mitras, mitos, né, outras coisas. Então você pode abusar de formatos diferentes também. Mesmo na época do V20, a galera que fez o pessoal do Estúdio Medo fez o War for São Paulo, né? É tipo um São Paulo by Night, mas ele tem uma identidade muito própria. E também, ele foi construído pelo Ron Amadeu, entre as pessoas que estavam envolvidas. É uma galera que fez a coisa com o Henrique também, que é um designer foda. Então tem muita personalidade, não é um by night especificamente. Então uma coisa que você pode fazer é brincar com formatos, e aí você consegue trocar ideia, né? Poxa, o que vocês acham disso? Um lance bem bacana que advém desses grupos, só para fechar essa nossa parte, existia na Storytellers Vault uma galera que tinha o interesse assim, de criar uma espécie de lore paralelo. O lore não oficial que se comunicava também. Então, no Rio by Night tem um personagem que ela é uma vampira oriental. Ela não é uma vampira do Oriente, não é um capaiano, nada disso. Ela é uma vampira mesmo, de uma linhagem chinesa, extraída de um clanbook que foi criado por um cara lá do Storytellers Vault, que é uma linhagem de vampiros chineses. E tem uma outra personagem, que é uma Gangrel do Rio by Night, que pode ou não ter alguma relação com lupinos e está investigando alguma coisa nisso, que ela é citada num documento do Regia Cross Brasil, que foi feito pela galera do Regia Cross, né? Do Brasil em Fúria, na verdade. Regia Cross Brasil não, Brasil em Fúria. Feito pela galera do Nação Garou. Então, assim, trocar essa ideia e botar essas referências é legal pra caralho, né, cara? Quando eu vi a Adriana sendo citada lá no Brasil em Fúria, eu falei com o Pedro, com o Chico. Que caralho. Bacana. Então, acho que é isso. Os grupos são legais pra você criar conexões e fazer teu produto ficar melhor. Enquanto tu tava falando, me deu um estalo aqui. Idioma. Storytellers Vault tá todo em inglês. Isso por si só já é uma limitação até para quem quer comprar. Mas ele é fechado só para conteúdo em inglês? Acredito que não.
Como é que pode ser explorado isso? Cara, você publica na língua que você quiser. Isso basicamente não tem restrição. Você publica na língua que você quiser. É inteligente você publicar o seu material em inglês, pelo menos em inglês também, porque isso faz com que mais pessoas apreciem. O Rio by Night, na verdade, são 2 livros. Tem a versão Rio de Janeiro Noturno, que é em português, e a Rio de Janeiro by Night, que é em inglês. Cada um desses livros conta como diferente, cada um deles é best-seller silver. Se fosse um livro só, já seria gold, mas como cada um conta diferente, é um best-seller silver. E, porra, imagina que legal, né, cara? Um monte de gente... Cara, tem gente da Itália, do Canadá, da Rússia, que já me mandou mensagem falando: cara, comprei seu livro, e, putz, gostei dessa parte, tive uma ideia nessa, o que tu acha daquilo? Então, eu acho que, sei lá, quem quer publicar uma ideia e torná-la conhecida, vale a pena você publicar em inglês também. Mas digamos que você não quer ter o trabalho, o teu foco é mais o público nacional, já era problema, você pode publicar ele só em português, como o Brasil em Fúria fez, né? Verdade. Importante isso, galera, não se acanhem só porque vocês não sabem inglês. Metam a cara em português mesmo, e a partir daí, como próprio, percebam os relatos do Daem. A partir de um momento em que o seu trabalho começa a ser observado, colaboradores podem surgir e propor algo que você não consegue sozinho. E aí vira um trabalho coletivo muito bacana. Alguém, por exemplo, se propondo a traduzir o seu material para o inglês, que não é difícil isso acontecer. Com certeza. O Rio by Night eu escrevi ele em inglês. Inicialmente eu não pensei em fazer em português. Pensei, cara, sei lá se a galera vai ligar, né? Em português não temos nenhum by Night oficialmente traduzido, não sei. E aí o Leandro, que é um dos caras que me ajudou muito a organizar as ideias do Rio by Night, ele falou: cara, porra, tem que fazer em português, cara. Pô, hoje em dia os dois venderam pau, né? Então, quer dizer, valeu a pena ter feito isso. Galera, falando sobre dinheiro, a Storytellers Vault é um site estrangeiro. Para você comprar lá, você precisa ter um cartão de crédito internacional. Somente assim? Não. Existem cartões descartáveis ou pré-pagos que você pode comprar nessas lojas tipo lojas americanas. É um cartão, o cartão custa tipo 60 reais e vem com 55 de crédito, mais ou menos isso. Esse tipo de cartão você pode usar em qualquer site internacional, tipo comprar tênis lá fora, comprar roupa, comprar maquiagem e comprar livros na Storytellers Vault. Então sempre que alguém vira para mim: pô, Felipe, eu vou comprar contigo e tal, eu posso te passar o dinheiro? Cara, você não pode me passar o dinheiro. É a coisa mais escrota. Você não pode me dar o dinheiro pro meu livro, porque eu vou estar dando um olé na White Wolf, originalmente detentora dos direitos. Então a forma correta é para pelo Storytellers Vault mesmo. E é molinho, né? Você vai numa loja americana, todo shopping tem, compra, algumas lojas de posto de gasolina também tem, loja de conveniência, né? Compra um cartão pré-pago, tem de várias bandeiras, tem de vários preços, tem de 200 reais e tal. É um cartão que você compra, a diferença é que ele não é crédito. O que é o crédito? Né? Você faz a compra e paga 10 vezes depois, meses depois e tal. E esse não, você bota o dinheiro ali e compra no site. Então é a melhor forma de você comprar PDF, seja de Vampiro ou de qualquer outro jogo. Nesses sites é assim, se você não tiver um cartão internacional. Eu vou dar um exemplo aqui, cara, acho que já falei disso no meu canal, já falei com meus amigos. O livro de Vampiro à Máscara que eu mais gostava, para mim era o melhor livro de Vampiro à Máscara das edições antigas, era Montreal by Night. Ainda é, o que eu acho é que, o Diário do Beckett, que foi o último livro do V20, é um livro muito, muito, muito bem feito, cara. É um livro muito especial, muito bacana. Tem muito easter egg pra fã, assim, que tu lê e fala: caralho, ele tá se referindo a um negócio do livro, tal. Então eu realmente amo o Diário do Beckett. Mas o Montreal by Night é um dos livros que eu mais amo da vida, assim. Cara, é muito difícil achar isso. Se você que tá vendo essa nossa entrevista tem um pra vender, entre em contato comigo. E, o PDF eu peguei por lá, pra poder pelo menos ter, né, o PDF. Show. Galera, algum book que você me encontre, dá pra você pegar por lá nesse esquema. E dá pra você pegar o Rio by Night também.
Dá aquela força. E galera, tem outra opção também de pagamento. Ela é um pouquinho antiga, mas ainda funciona. PayPal. O PayPal aceita você cadastrar cartão nacional. E as compras internacionais aceitam compra de PayPal, incluindo Storytellers Vault. Então é outra opção também. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Para quem quiser usar PayPal é muito simples, tá? Basicamente você vai cadastrar o teu cartão no site e aí na hora de você comprar, você vai comprar pelo PayPal. O PayPal vai pagar e te passar a despesa do teu cartão nacional. Curiosidade, para quem produz conteúdo, a gente recebe pelo PayPal. E uma outra curiosidade, todo livro que você compra, metade é minha e metade é da Storytellers Vault. Então, poxa, o Rio by Night está $8. Eu recebo 4. Mas justo, né, cara? Tu tá usando uma criação deles também para se obter vantagem, né? Tô usando uma criação deles e estou divulgando no site deles, né? Justíssimo. No Brasil talvez não seja tão comum, mas nos Estados Unidos e outros países da Europa também, é comum o cara, tipo, pô, vou dar uma zapeada aqui, vou ver o que tem de diferente, e acaba o cara comprando, né, um monte de... Perfeito. Bom, e aí numa dessas o cara compra o teu material, conhece. Eu acho que a gente passou por tudo, não passamos? Acho que sim, acho que passou pelo principal. Se não, só mandar uma mensagem pro Rodrigo Ragabacha, Felipe aí no Facebook, que a gente troca ideia. Pode deixar aí nos comentários. Prometo que eu levo a pergunta pro Daen e a gente viabiliza essas respostas. Sendo assim, Daen, muito obrigado por ter participado aqui dessa entrevista. Foi bastante esclarecedor. Eu realmente me senti agora evoluindo de neófito para ancila. Só vou conseguir virar ancião quando realmente publicar. Aí depende só de mim. O que precisava evoluir para ancila, você me ajudou. Estamos aguardando para ver se sair. E de quem mais estiver ouvindo a gente, né? Se tu tem uma ideia, bicho, bota pra jogo. Transforma isso aí no PDR. Vamos então é isso. Então, peço para que você agora, junto comigo, diga um até logo pra galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.